Olá, nós estamos em mais um capítulo da série Encontros Memoráveis. Encontros Memoráveis, nós estamos no ano de 2020, um ano que foi muito difícil, um ano que nós tivemos que aprender muitas coisas. E nada melhor do que saudar um novo ano fazendo encontros memoráveis. Encontros memoráveis para trazer as tendências para o próximo ano, para um universo do turismo rural, um universo da propriedade rural, um universo do turismo. Eu, pessoalmente, acredito e vejo que o Brasil Rural, hoje, depois de caminhar um ano inteiro com as RPPNs, eu imagino e pressinto que o universo do turismo rural é um universo que criará uma ponte, uma maior intimidade com as RPPNs. É por isso que uma das tendências, um dia das tendências, é exatamente falar sobre RPPNs, que é uma unidade de conservação que tem a ver muito com o universo rural, né? Porque 99% das RPPNs são em áreas rurais que podem ser áreas rurais produtivas ou não, dentro de um contexto de território. Bom, mas quem fala sobre isso não sou eu que sou do turismo rural, e sim os meus convidados que são RPPnistas, os meus convidados que conhecem esse universo. Esse convite foi feito com este objetivo de aproximar mundos, quebrar muros, fazer com que nós possamos conversar de uma forma mais fluida, para que juntos tenhamos um ano de 2021 bem melhor do que de 2020. Nesse painel, nós temos dois parceiros, um é o Ângelo, da Confederação de RPPNs, depois eu vou pedir para que ele se apresente de uma forma com maiores informações, porque é um encontro, encontro é encontro. Encontro a gente tenta fazer algo produtivo dentro de conversas memoráveis mesmo. E depois nós temos o Márcio da RPPN Ninho do Corvo, lá de Prudentópolis. O Márcio é um empresário, é um RPPnista, é um proprietário rural, ou seja, encarna, insere muitos dos nossos universos múltiplos, né? Que hoje o turismo rural recebe RPPN. Novamente, sejam bem-vindos aos Encontros Memoráveis. Vamos combinar o processo aqui. Ele começa com o Ângelo, que apresenta a sua prosa, né? E depois nós passamos para o Márcio. Sejam bem-vindos nos Encontros Memoráveis. Bom, primeiramente, boa noite a todos, Andréia, Márcio, muito obrigado pelo convite. É muito bacana poder estar aqui representando a Confederação Nacional de RPPNs, uma organização que no próximo ano vai completar 20 anos de existência. Então, tem muitas histórias aí para a gente poder compartilhar com todo o público, né? Para a gente poder trazer algumas informações, né, de quem são essas reservas, as reservas particulares do patrimônio natural, por que elas são criadas, qual é a grande vantagem de se criar essas reservas, né? Então, de alguma forma, a gente vai contribuir hoje aqui trazendo algumas informações, compartilhando algumas informações com todos vocês, né? Eu me chamo Ângelo, eu moro em Curitiba. Em 2014, eu criei a minha RPPN, que se chama RPPN Refúgio Carolina, que fica aqui no município de Campo Largo, município vizinho, né, a Curitiba. A minha motivação para a criação, né, dessa RPPN foi propiciar a minha filha, que havia nascido nessa época, um maior contato com a natureza. Então, esse foi um dos grandes objetivos, né, criar um espaço, um ambiente para que ela pudesse estabelecer essa sua relação com a natureza. E eu também já vinha, de algum tempo, buscando reconectar, né, fazer essa reconexão do Ângelo com a natureza. Então, foram duas demandas que se casaram e acabaram, né, isso dando origem à nossa RPPN, a RPPN Refúgio Carolina. Eu integro aqui em Curitiba a Associação dos Protetores de Áreas Verdes, de Curitiba e região metropolitana, uma associação que já tem
10 anos de existência e que já conseguiu aí vários resultados interessantes, né, no sentido da criação de reservas em áreas urbanas. Aqui em Curitiba, em 10 anos, nós conseguimos ampliar o número de reservas de 3 reservas para 34, graças a esse trabalho de articulação dessa associação que se chama APAVER, né? Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana. Eu trouxe algumas informações hoje para compartilhar com vocês sobre a Confederação Nacional. Vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre as RPPNs, né? Então, eu vou convidar todos vocês para que vocês anotem o nosso site, né? www.rppn.org.br. O nosso site é um bom ponto de partida para quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre esse universo das RPPNs, conhecer, né, quem são elas, obter algumas informações sobre elas. Dentro do site vocês vão encontrar várias informações sobre as iniciativas que são desenvolvidas pela Confederação, que é hoje a associação que representa as RPPNs em nível nacional. Tá? Dentro do site vocês vão encontrar os links para acesso às nossas redes sociais, bem como links, né, para você acionar várias das iniciativas que a gente tem disponível aqui dentro. Hoje eu trouxe algumas informações mais específicas sobre a questão do turismo para poder compartilhar com vocês, né? O André comentou, né, rapidamente sobre esse processo da Confederação, dessa reorganização que a gente está promovendo, né, de criar essa nova Confederação Nacional de RPPNs. Nós tivemos agora no mês de novembro um congresso que foi realizado de forma 100% colaborativa, voluntária, por vários participantes, né, onde nós trouxemos vários temas de interesse das RPPNs para debater esses temas junto à sociedade. E um desses temas é do turismo, né? Puxa, qual é a relação do turismo com as RPPNs, né? Por que o turismo ele passa a ser algo importante para as RPPNs, como a André tem colocado aqui, né? Uma oportunidade, uma tendência para as propriedades rurais, né? A gente imaginar essa relação das propriedades rurais com as RPPNs. A gente teve a oportunidade, então, de debater durante esse painel várias informações relacionadas a essa relação do turismo com as RPPNs. Todos os painéis estão disponíveis no YouTube, no nosso canal chamado TV RPPN Brasil. Lá vocês vão encontrar várias gravações desse congresso, do congresso anterior, né, onde vocês vão ter acesso a várias informações sobre RPPNs. Então, para nós foi um evento muito importante, né, um evento 100% digital. A gente enxerga hoje que a nossa associação ela precisa ser moderna e o digital faz parte, né, desse processo de modernização. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu reunir mais de 1.000 participantes num evento. As médias dos eventos anteriores eram de 500 participantes, né? E nesse congresso a gente conseguiu reunir mais de 1.000 inscritos, né, durante 4 dias de encontros realizados no mês de novembro. Tivemos o apoio aí de 11 patrocinadores e também tivemos o apoio institucional de mais de 58 organizações. Né? Então, foi bem importante esse envolvimento de diferentes atores da sociedade com a nossa causa. Né? A gente criou um espaço para poder difundir as RPPNs, né, junto à sociedade brasileira. A confederação ela trabalha muito fortemente nesse processo de articulação, né? Então, quem que ela articula? Ela vai articular as associações estaduais e regionais de proprietários de RPPNs. Atualmente, a gente tem 7 associações. Nós também vamos promover uma articulação via representantes estaduais, que nós chamamos de articuladores estaduais. Nós vamos tentar mobilizar proprietários de RPPNs e também proprietários de áreas rurais, de áreas naturais, né, que têm alguma potencialidade, que têm algum desejo de talvez um dia virar RPPN, né, no caso de propriedades rurais. Também vamos mobilizar apoiadores da causa, como ONGs, né, profissionais liberais na área ambiental. Buscamos um forte vínculo com a academia, né, na pesquisa científica.
Também buscamos vínculo com a iniciativa privada. Nós temos várias RPPNs no Brasil que pertencem a empresas, a pessoas jurídicas, né? Associações, organizações do terceiro setor, inclusive do poder público, né? Então, há uma representação bem forte nesse sentido dentro do conjunto das RPPNs. E nós também buscamos um envolvimento forte, uma articulação forte com o poder público, né? Ele é representado aqui pelo ICMBio e pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. Aqui do lado a gente faz uma caracterização dessa nossa rede de comunicação, né? Nós temos grupos de WhatsApp, nós utilizamos para fazer essa articulação em nível nacional e em nível estadual. Então, nós temos um grupo nacional e temos vários grupos em nível estadual para dar conta dessa articulação dos proprietários de RPPNs em todo o Brasil. Aqui nós trouxemos algumas pessoas que participam ativamente desse processo, né, proprietários de RPPNs ou responsáveis por RPPNs, né? Então, nós temos uma diretoria na Confederação Nacional de RPPNs, que é constituída ali pelo Lúcio, pela Maria Cristina, pela Ana Maria, por mim, pelo Luiz Nelson, pelo Hermínio e pelo Marco Antônio, né? Nós somos representantes de algumas associações de proprietários de RPPNs. Recentemente, nós fizemos uma revisão no nosso estatuto para modernização do estatuto da entidade. Nós criamos a figura dos articuladores estaduais. E nós convidamos pessoas que tivessem interesse de representar a confederação nos seus estados, né? E aí algumas pessoas aceitaram o nosso convite. Temos o professor Ramiro, o Jorge da Bahia, o professor Ramiro da Paraíba, o Jorge da Bahia, a Adriane do Amapá, a Ângela da Bahia, o Arão de Pernambuco, o Fábio do Sergipe e a Bárbara de Pernambuco. Nós buscamos mais proprietários de RPPNs em outros estados para poder ter todas as representações estaduais. Nós também criamos, recentemente, vários grupos temáticos dentro do nosso grupo maior, do nosso grupo nacional de comunicação no WhatsApp. O nosso grupo hoje já conta com mais de 150 proprietários de RPPNs. E aí, como o grupo cresceu muito e os assuntos são diversos, as necessidades também são diversas, a gente criou vários grupos para debates de temas específicos, né? E aí esses grupos foram disponibilizados para os proprietários para que cada um escolhesse aqueles grupos com a temática com a qual tinham mais interesse. Um desses grupos é o grupo de turismo. Então, nós estamos iniciando um trabalho de articulação dentro da confederação com todos os proprietários de RPPNs que possuem interesse no turismo, para que juntos nós consigamos fazer uma articulação entre esses proprietários e, a partir dessa articulação, a gente consiga caminhar com projetos, iniciativas, aperfeiçoamento de políticas públicas, pensando no desenvolvimento da atividade turística dentro das RPPNs. Esse é um trabalho bem interessante que a gente já faz aí há uns 6, 7 anos, que é um levantamento colaborativo das RPPNs brasileiras. Então, hoje não existe uma base de dados nacional que integre todas as informações das RPPNs brasileiras. Quem faz esse trabalho de integração hoje é a Confederação Nacional de RPPNs, a partir da contribuição, da colaboração de várias pessoas que voluntariamente geram informações para nós, para que a gente possa gerar o nosso painel de indicadores. Então, quando hoje alguém fala, existem no Brasil 1.666 RPPNs, que juntas protegem mais de 800 mil hectares de áreas naturais, para todo sempre, essa informação é uma informação que vem do nosso painel, né, desse trabalho colaborativo de integração de informações. Essa informação integrada você só encontra aqui dentro do banco de dados da Confederação Nacional de RPPNs. Dentro desse banco de dados, a gente consegue enxergar, né, a distribuição dessas RPPNs por bioma, por órgão de criação, né? Quando você cria uma RPPN, você pode criá-la em nível federal, via ICMBio, ou via estadual ou municipal, via órgão estadual e municipal, né? Então, a gente consegue enxergar aqui como está essa distribuição, né? Por região, por cidade, por tamanho de área. São 5 páginas aqui repletas de informações para que vocês possam conhecer melhor o universo das RPPNs, de forma dinâmica, né? Aqui em cima nós temos filtros,
que permitem com que o usuário selecione as informações que ele deseja. Eu quero ver no meu estado, na minha região. Enfim, ele consegue fazer a seleção de acordo com a aplicação do filtro. Uma das iniciativas que nós desenvolvemos é tentar identificar quais são as RPPNs que trabalham com turismo. E aí, dentro do nosso painel de indicadores, nós temos uma iniciativa chamada Aqui Tem Turismo, onde nós marcamos, né, quais são essas RPPNs que, na atualidade, oferecem algum tipo de atividade de turismo. Até o momento, a gente já conseguiu identificar 38 RPPNs em todo o Brasil que oferecem atividades de turismo para a sociedade. A gente acredita que esse número até seja bem maior, né? A gente está sempre num processo de descoberta, né? Para identificar quem são, quantas são, onde estão essas RPPNs, né? Aqui a gente fez uma ilustração partindo desse levantamento só para ter uma ideia, né, dessa distribuição e desse potencial que a gente tem do turismo dentro das RPPNs, né? Então nós temos algumas experiências interessantes aqui, como as desenvolvidas pelo SESC, que mantém algumas RPPNs, né, com fins de promoção do turismo. Nós temos lá o Cristalino Load, que fica na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, desenvolve um turismo muito interessante, né, muito voltado para o turismo internacional de natureza, né, que é a imersão dos turistas dentro da floresta amazônica para conhecer, né, toda a riqueza, a biodiversidade da floresta amazônica. Nós temos algumas experiências em Bonito. Aqui a gente trouxe, por enquanto, 2 RPPNs em Bonito que desenvolvem atividades turísticas, né, que é o Rio da Prata, que é um destino internacional. O Rio da Prata hoje ele é um destino reconhecido em nível internacional, né? Temos também o Buraco das Araras, que fica no município vizinho do Bonito de Jardim. São 2 iniciativas turísticas que têm RPPN, né? No Paraná nós temos a Itaitiba, né, que fica ao lado do Cânion do Quartelá, e nós temos a RPPN aqui do nosso amigo Márcio, Ninho do Corvo, que fica em Prudentópolis, na terra das Cachoeiras Gigantes. Também uma localidade fantástica, com vários atrativos, que está sendo gradativamente descoberta, né, pelos turistas que buscam, né, esse contato maior com a natureza. E ali temos outras iniciativas, né? Temos essa RPPN do sítio Curucutu, que fica próximo ao Parque Estadual, em São Paulo, né? Região onde tem várias trilhas. A Reserva Agulhas Negras e a Reserva Bom Retiro, no Rio de Janeiro, trabalham muito com turismo de natureza. Temos essa experiência no Espírito Santo da Reserva Águia Branca, uma reserva fantástica, com uma grande área de proteção natural, de grande biodiversidade, na Mata Atlântica. A Estação Veracel, que é da empresa de papel e celulose Veracel, também está desenvolvendo algumas iniciativas bem bacanas de turismo, principalmente da parte de observação de aves, né? Eles têm lá algumas espécies únicas, endêmicas, e tem vários turistas do mundo inteiro que vêm ali na reserva deles para poder fazer o registro dessas espécies que são encontradas somente dentro dessa região, né, ali de Mata Atlântica. Temos também uma outra iniciativa também bem interessante, diferenciada, que é a Pousada Trijunção. Ela fica exatamente ali na divisa dos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás. Então, ali você tem um encontro de diferentes biomas, né? Mata Atlântica, Cerrado, o que faz daquela região ser uma região bem diferente, com atrativos diferenciados. E nós temos lá em Pernambuco a Fazenda do Brejo, né, que é uma iniciativa de uma RPPN que associa, né, a RPPN com turismo rural, com cavalgadas. Então está mais próximo daquele turismo rural convencional. Então o universo ele é bastante rico e a partir dessa amostra que a gente enxergou aqui dentro desse mapa, a gente consegue imaginar muitas potencialidades, enfim, muitas tendências, né, para que esse turismo em RPPN se desenvolva cada vez mais. Passar a palavra para o Márcio vai falar um pouquinho aí da experiência dele com a RPPN Ninho do Corvo, né, Márcio? É isso aí, bom, eu já vou tocando o barco, já que é prosa, né, André, eu já vou seguindo a linha aqui, né? Primeiro agradecer a André aí por chamar a gente. Olha, quem sabe, imagine, Ângelo, que beleza, agora RPPN são tendências.
do É, turismo. Eu vivi para ouvir isso um dia, André. Assim, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio, né? Eu sou RPPnista, né? Eu também descobri que agora a gente tem até uma categoria, somos RPPnistas. Que coisa bacana isso, né? Mas eu te confesso, Ângelo, que eu acho que eu sou uma pessoa muito mais ligada ao turismo ainda, assim. Eu me considero um pequeno empreendedor de turismo com um pequeno empreendimento na área rural, ou seja, um empreendimento de turismo rural, né, que é o Ninho do Corvo, que é uma RPPN, né? E é uma área pequena, a gente tem 25 hectares, desses 25 hectares, 9 hectares são declarados reserva, né? A gente é uma RPPN estadual aqui, na época foi o órgão ambiental, o IAP ainda, que declarou, né? E a nossa área foi declarada RPPN em 2007. Eu vou explicar para vocês aqui, vou passar uma apresentação também aqui para vocês entenderem um pouco melhor o que é o Ninho do Corvo lá, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Imagino que todo mundo esteja vendo aqui a apresentação, né? Estamos. E legal. Então, assim, gente, como eu falei, o Ninho do Corvo ela é uma RPPN, uma pequena propriedade rural. A gente só trabalha com turismo dentro dela. Uma vez foram fazer uma pesquisa da IBGE e me perguntaram assim: você não é produtor rural, né? O que você produz aqui? Eu falei: olha, eu produzo duas coisas que são muito importantes. Eu produzo sorrisos nas pessoas que vêm aqui e eu produzo oxigênio, que você usa para respirar. Então, assim, eu fiquei muito bravo quando ele falou que eu não era produtor rural, porque eu entendo que nós, donos de área de unidade de conservação, a gente produz muita coisa, a gente produz oxigênio, a gente produz verde, e isso é importante, né? É inegável. biodiversidade, né, Márcio? Exatamente, né? Então, eu digo, eu não gostei dele me dizer, não, você não produz nada, mas enfim, né? E a nossa área, ela, apesar de pequena, a gente tem, Prudentópolis é uma região que ela tem muita água e muito desnível. Então, ou seja, a gente tem muita cachoeira e cânion. Para vocês terem uma ideia, nesses 25 hectares, a gente tem 6 cachoeiras e 2 pequenos cânions, né? Então, a gente, como eu falei, a gente só trabalha com turismo, né? Com turismo de natureza. E por que que a gente, onde é que a gente está localizado? No meio do estado do Paraná, para quem não conhece, né? A gente está aqui na região sul, bem no meio do estado. Então, se você vier fazer um turismo no nosso estado, você começar por Curitiba, indo a Foz do Iguaçu, a gente vai estar bem na hora de você parar para dormir, você vai encontrar Prudentópolis. Então, é uma ótima opção de parada, assim, no meio do estado, né? E esse aqui é o Cânion Barra Bonita, é a principal atração da nossa RPPN, né? Que a gente tem um caminho por trilha até lá, né? É um cânion pequenininho, muito bonito, né? Aqui é uma outra cachoeira da área, a Cachoeira da Água Verde. Aqui é uma outra cachoeira que também faz parte da área, que é a Cachoeira da Divisa. Essa é a cachoeira que dá nome à propriedade, a Ninho do Corvo, e a gente sabe que não existe corvo no hemisfério sul, né, Ângelo? Mas, enfim, o pessoal gosta de chamar urubu de corvo e aí ficou, e foi um nome forte que, no fim, a gente acabou adotando o nome da cachoeira para a nossa reserva também, né? Aqui é uma outra cachoeira do Funil, elas são no mesmo rio, né? E a última cachoeira da propriedade, ela não está aqui, é o Cânion Boqueirão, né? Desculpem. O que a gente faz em termos de turismo lá? A gente trabalha muito com atividades de aventura, né? Então, a gente criou um circuito lá e essas atividades elas são voltadas para um público em geral, não é preciso ter experiência, a gente trabalha orientado por um sistema de gestão de segurança, né? Então, o que a gente tem lá para o público? A gente tem trilhas, né? São mais ou menos 2.000 metros de trilhas que a gente tem, que levam a algumas cachoeiras, né? E até o Rio Barra Bonito, né? Então, a nossa trilha, ela tem um desnível grande, a propriedade, ela é uma beira de morro lá, né? Com cânion. Então, a gente classifica nossa trilha como um esforço físico médio, mas é uma trilha de dificuldade baixa, que a trilha ela é toda estruturada. E a gente tem um circuito de atividades com 3 atividades, que é a tirolesa, que é uma tirolesa de 170 metros, né? A rapeleza, que é um rapel guiado por cima do cânion Barra Bonita, aquele que vocês viram na foto, e a corvoleza, que é uma tirolesa por dentro desse cânion. Então, qual é a ideia? Oferecer uma experiência de natureza para o cliente. A gente entendeu desde o começo que Prudentópolis é uma cidade que tem muita cachoeira, mas as cachoeiras são longe uma da outra, ou seja, não é um lugar assim
tão bom para quem quer ficar passivo vendo cachoeira. Ou seja, se a ideia é descer do carro, enxergar uma cachoeira, tirar uma foto, melhor talvez seja ir a Foz do Iguaçu, que fica no caminho, né, que você vai encontrar isso. Por Prudentópolis, as cachoeiras são longe uma da outra. Então, assim, desde o começo a gente entendeu que não adiantava só a gente abrir a propriedade para mostrar a cachoeira, a gente tinha que criar alguma experiência para essas pessoas que estavam indo lá. E aí a gente criou esse circuito, né? São as 3 atividades juntas. A ideia é que qualquer pessoa, qualquer turista possa fazer as atividades, porque, vamos dizer, nosso produto ele é voltado para o turista, não é para a pessoa da aventura. A gente entende que quem vai lá, qualquer pessoa que vá na cidade, ela tem o potencial para fazer o que a gente tem, né? Então, ali está passando um videozinho, né? Então, esse é o rapel, né? A pessoa vai descendo, vai chegar um momento que ela vai estar pendurada em cima do cânion. Qual é a ideia? Mostrar essa vista do cânion, ou seja, e essa vista que vocês estão vendo aí agora, ou seja, a pessoa vai estar pendurada com toda a segurança, vendo o cânion de uma forma diferente. E aonde acaba isso, começa a corvoleza, que é única, porque é uma tirolesa controlada por nós, por dentro desse cânion. Então, qual a ideia? Se a pessoa na rapeleza, ele viu o cânion de cima, agora vai conhecer o cânion por dentro. E aí tem ninhos de andorinhão, que vivem aí há muito tempo. É uma experiência única isso, né? Depois ele retorna pela trilha. Então, assim, a gente é uma pequena empresa, existe uma personalidade jurídica também, com CNPJ, Cadastro, tudo mais, né? Eu e a minha esposa, a gente cuida da empresa e automaticamente a gente está cuidando da RPPN também, né? A gente faz parte da ABETA, faz parte da Confederação de RPPN, faz parte de uma cooperativa de turismo, né? E trabalhamos também com treinamentos corporativos, ou seja, isso é um trabalho muito forte que a gente vinha fazendo até antes da pandemia, né? Porque a gente divide as coisas em antes da pandemia e depois da pandemia, né? Nesse momento isso está parado, mas isso aí que daqui a pouco volta, né? A gente trabalha com grupos também lá, né? Que vão fazer as atividades e acabam passando o dia. A gente tem um espaço lá, um restaurante, o do Cuervo, que a gente consegue atender grupos de 30 pessoas, então, ou seja, a ideia é que a pessoa possa ir lá passar o dia e ela tenha um conforto também, né? Então a gente pode estar preparado, tem cozinha, tem equipe para preparar coffee breaks, almoço, cafés da tarde, tudo por lá, né? Também a gente está inventando agora alguns eventos que são noturnos lá, então o pessoal vai lá para fazer tirolesa à noite, a gente ilumina a trilha com tocha, prepara o outro lado lá e depois com um jantar junto. Isso já mirando um público mais local até ou do entorno, né? Já que nesse momento que a gente está, ou seja, a gente sabe que o turismo nesse momento é um turismo de entorno, então a ideia é atingir esse tipo de público, ou seja, criar um público novo que vem até a nossa reserva, né? Temos também uma pequena estrutura de hospedagem, é pequena mesmo, porque a gente só tem 2 cabanas lá, uma cabana para 6 pessoas e uma para 3. A ideia é que as pessoas, o que a gente quer oferecer lá? A gente quer oferecer que a pessoa tenha uma experiência de ficar numa cabana na mata. Então, só que com segurança, privacidade e conforto, né? Então a gente criou, cada cabana tem uma cozinha, né, que vocês estão vendo nessa área ali em cima, tem um espaço para a gente fazer fogueira à noite. Aqui tem uma vista aérea da região, né? Então elas estão inseridas na borda da mata. Essa é a maior delas, né, a cabana Tchucá. Essa aqui é a cabana menor, então, ou seja, as pessoas que vão lá, essas pessoas que se hospedam com a gente é um público diferente daquele que vai fazer as atividades. Então, a gente tem isso tudo muito separado lá. Vamos dizer, muitas vezes o público que vai para a hospedagem, né, acaba nem fazendo as atividades, né? Mas eles têm uma área completamente separada das atividades, por quê? Porque a ideia é que essas pessoas tenham privacidade, conforto e realmente se sintam na mata, na casinha delas, dentro da mata, né? Aí são as cozinhas que a gente tem, né? Então, eu vou passar isso aqui rápido para não perder muito tempo, né? Então, a ideia é um sistema bed and kit, ou seja, estilo Airbnb, ou seja, a pessoa vai encontrar a cabana limpa, com roupa de cama, tudo mais, vai ter a sua cozinha. Não tem limpeza, não tem café da manhã, mas a gente, como opcional, se a pessoa pedir, a gente consegue atender isso também, né? E por que uma RPPN? Eu acho que assim, por que a gente deve transformar as nossas áreas em RPPN? Gente, primeiro porque RPPN e turismo rural tem tudo a ver. Tem tudo a ver, uma coisa puxa a outra. Eu vou passar a minha visão para vocês. Assim, quando eu comecei, quando eu comprei a área, foi em 2002. E eu não sabia nem muito bem de turismo, nem muito menos de RPPN naquela época. Eu sempre fui um bom turista e o turismo aconteceu na minha vida de uma maneira muito atravessada. E um dia eu tive a oportunidade de comprar essa área e
Aí eu, na minha cabeça, digo, bom, eu vou fazer alguma coisa ligada ao turismo, né? E aí eu fui pesquisar sobre RPPN e fui entender. E é uma coisa maravilhosa você pegar uma área e você transformar numa RPPN um pedaço. Porque, assim, primeiro você não precisa transformar a tua área inteira numa RPPN. Você pode pegar um pedaço, aquele pedaço que você sabe, que você quer preservar, que você quer manter, transforma em um legado que você vai deixar. Porque, assim, você não vai perder a tua terra, todos os direitos de propriedade são seus, você pode vender, você pode deixar, herdar, doar, enfim, é tua área. A única diferença é que a pessoa que receber isso, ou seja, quem ficar com essa área depois, ela não vai poder mexer naquela parte. Ou seja, no meu caso, assim, na minha família, ou seja, foi um legado. A gente resolveu transformar isso porque eu entendia que, poxa, eu tive a chance de comprar um lugar daquele cheio de cachoeira. Eu nunca me imaginei comprando uma área que tivesse cachoeira aqui na vida. Eu não quero que esse lugar seja um dia, por algum motivo, alguém, sabe Deus quando, muda. Eu quero que isso aqui seja mata. Até quando puder, ou seja, até esse planeta existir, isso aqui, se possível, se depender de mim, vai ser mata, né? E é uma questão de respeito. E assim, agora pensando como empresário, eu poderia ter a chácara Ninho do Corvo, eu poderia ter o sítio Ninho do Corvo, mas eu tenho a reserva particular do patrimônio natural Ninho do Corvo, ou seja, isso valorizou o status da minha área. E isso para turismo é bom, porque, ou seja, a gente que trabalha com turismo rural sabe que preservação está intimamente ligado com o que a gente faz. As pessoas não vão fazer turismo rural para ver áreas que estão degradadas ou, enfim, as pessoas vão lá porque elas querem ter um contato com ruralidade, com natureza. Então, nada mais lógico do que você ter uma área preservada e mais ainda se ela for uma unidade de conservação, uma reserva ambiental. Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é uma foto de quando a gente comprou a área. Toda essa área que não tem mata aqui era o Ninho do Corvo, é o Ninho do Corvo, né? A diferença é o que acontece. As pessoas aqui na região nossa, o que eles fazem? Para plantar, eles cortam a mata, esperam a mata secar e depois tacam fogo. As raízes estavam lá. Então, a gente só deixou a mata voltar. Aqui é uma foto de 2004, quando a gente começou a construir a nossa primeira casa na reserva. Hoje é o Corvo Café aqui, né? Isso aqui é a mata, o estado que ela estava. Aqui também, ou seja, era uma mata completamente limpa, dá para ver até que tem uma plantação de feijão ali no cantinho ainda, e hoje é como ela está, ou seja, dá para ver ali dentro, ó, lá no meio do mato, lá está a mesma casa. Então, assim, eu não consigo imaginar, vamos dizer, o Ninho do Corvo sem ser uma RPPN e sem estar trabalhando com turismo. E entendo que uma coisa lida com a outra. Então, a dica que eu quero dar para o pessoal do turismo rural, agora eu vou falar com aqueles que têm as propriedades, que mexem com turismo e ainda não transformaram um pedaço em RPPN. Vale a pena, gente. Eu acho que só o prazer que te dá de você assim saber que aquilo lá tá protegido, vai ser mantido, já é assim algo que para mim foi um bem muito grande para mim mesmo, como pessoa, assim. E pro negócio não tem nem o que ver, ou seja, você acaba de cara elevando o status da tua área. Ou seja, você deixa de ter uma fazenda, uma chácara para você ter uma unidade de conservação na tua área. Ou seja, é muito mais já, né? Então, assim, a ideia que a gente tem aqui, com certeza, é também, ou seja, quanto mais área protegida, melhor, né? Eu vou parando por aqui a minha prosa, que eu já vi que a Andréia apareceu ali, então sinal que acho que a gente tem que conversar um pouco mais agora, né? Então é isso, gente. Isso aqui é o Ninho do Corvo e a nossa RPPN Ninho do Corvo, né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, se eu conseguir enxergar aqui de volta, onde é que está aqui? Ah, achei aqui. E eu volto para você agora, Andréia, para você seguir a nossa prosa aqui. Na verdade, esse encontro memorável foi realmente um encontro memorável, porque quando o Ângelo começa a falar desse contexto da confederação, demonstrando, porque o nosso público é um público de produtores rurais, de empreendedores de turismo, então eu tenho certeza que vai ser algo muito interessante e tenho certeza que esse contato é o primeiro de muitos. E aí o Márcio traz essa leitura do empreendedor, né? Essa leitura do proprietário rural, empreendedor que entende turismo e RPPN com seu papel conservacionista e também com seu papel empreendedorismo,
Eu acho ótimo, assim. Também fico muito feliz de ouvir como tendência. Eu acho que é interessante para todos, para o proprietário rural, para o RPPenista, ou seja, são universos que podem conversar tranquilamente, e o Márcio demonstra isso. Ângelo também, que tem sua RPPN em propriedade rural, né? Ele sempre fala assim, é pequena, mas é propriedade Diga-se rural. de passagem, né, André, que aqui você está com 2 sujeitos urbanos que foram para a área rural, adquirir uma propriedade rural, e aí dessa propriedade rural transformar num pequeno espaço dela em RPPN, né? Então a gente está passando pelas duas experiências, né, Márcio? Exatamente. Virar um proprietário rural, mas o que é isso, né? Eu lembro muito bem, assim, no dia que eu comprei, fechei o negócio, eu dormindo, no outro dia eu acordei e falei, meu Deus, eu sou dono de uma propriedade rural, e agora? Comigo foi a mesma coisa. Como é que eu vou dar conta disso? Como é que é cuidar disso, né? E a gente vai descobrindo que, aos pouquinhos, tudo vai se encaminhando, né? O novo rural, na verdade, que não precisa ser novo em idade, mas ele chega no campo com uma visão muito interessante, porque ele é um ótimo aluno. Ele é o melhor aluno para aprender a cuidar, ele é o melhor aluno para aprender a plantar. E eles estão. Vocês voltam para o campo e viram produtores também. É interessante isso. Aqueles que têm áreas maiores olham assim e falam: poxa, eu podia plantar um café. E aí fazem plantações de café, mas vão escolher as melhores safras, vão escolher as produções orgânicas. Isso está trazendo um ar novo para o universo produtivo rural também muito positivo. É o novo Eu acho que a rural, né? nossa conversa. Oi? São as novas ruralidades, né? Eu acho assim que essa nossa conversa traz interessante que se vocês forem pensar, os filhos, os netos já vão ser rurais por essência, porque já nada, ou seja, muda as gerações e as nossas gerações é bem interessante isso, como o mundo é cíclico e a gente tem que ter abertura de espírito para olhar as tendências, né? Por isso que o encontro memorável é para daqui a alguns anos a gente voltar a assistir. Este é um encontro que vai ficar no canal de YouTube Brasil Rural, né? É para a gente voltar a assistir e falar: olha, não é que aquela conversa, não é que aquele mapa do Ângelo aumentou, e com certeza ali a gente aumenta bastante. Bom, eu pessoalmente digo que esse é um encontro memorável, vai ficar lembrando sempre. Vou falar, olha, e no dia que a gente bater 100 proprietários rurais de turismo rural com RPPN, que já devem existir, é que a gente nunca fez um tipo de levantamento desse, né? Tá vendo? Eu estou voltando a falar de levantamento, esquece. Esquece, mas olha que interessante, mapear aqueles empreendedores, as empreendedoras de turismo rural, que em algum momento que tem RPPNs. Vai ser bem interessante. Eu acho que a gente vai encontrar um número, se não interessante, com o futuro. É bem bacana a gente observar, né, que esse universo das RPPN são 1.666, né? Então, nós temos um universo de perfis de proprietários muito diversificado, né? É bem interessante isso. Isso talvez seja uma das maiores riquezas que a gente tenha, né? Quando a gente pensa assim em relação às RPPNs, essa diversidade de perfis de proprietários, de motivações que levaram à criação dessas reservas, né? É um mundo bem diverso, bem interessante. Imagina que bacana a gente imaginar em roteiros por RPPNs ao longo do Brasil, visitando biomas, conhecendo modelos produtivos, histórias. Ou seja, tem tudo a ver com turismo e É RPPN. interessante isso também, hein? Da Caatinga, da Caatinga ao semiárido. Gente, ia ser uma coisa bem interessante. Sim, olha Bem aí. O mapinha interessante mesmo. sugere, né, que a gente faça uma Sim, viagem, né, Você imagina que viu? entre bacana. diferentes RPPNs. É interessante que um tema que era tão pouco. Se vocês forem pensar, talvez há um ano atrás nós não estaríamos conversando juntos Não, sobre isso.
Eu levei muitos anos aqui explicando para as pessoas aqui que chegavam o que era RPPN, que ninguém sabia o que significava aquilo na frente do nome. Eu dizia, a reserva particular do patrimônio nacional. Nossa, o que eu digo? Olha, é que nem um parque nacional, só que é meu. É pequenininho. Mas tem o mesmo status. Um parque municipal, tal. É a Boa, mesma coisa. gostei. É seu, entre aspas, né? Você abre para todo mundo. Eu, enquanto você está meu, né, Ângelo? Porque a natureza, nós somos da natureza, na verdade. Né? Mas Exatamente. olha, A gente só é bem guarda ela. interessante essa fala dentro do universo, né? O Parque Nacional só que é meu. É uma unidade de conservação. O status é o mesmo. Interessante. Tudo bem que que é perene para sempre, vai ser aquilo, mas... Mas olha, tem muita coisa. Eu acho que essa nossa conversa, ela é fruto de conversas novas, né? Na verdade, a gente começou a falar sobre isso, mas as coisas parecem tão encaixadas, as coisas parecem tão óbvias, e dá aquela sensação, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? É um pouco, eu tenho essa sensação quando eu escuto vocês, poxa, por que eu não pensei nisso antes? O território é o mesmo, né? São muitas potencialidades para serem desenvolvidas ainda, né? Tantas coisas boas que a gente pode fazer, pode desenvolver, né? Pensando no desenvolvimento do turismo, até no desenvolvimento da comunidade onde aquela propriedade está inserida, né? E é legal, né? Porque eu vejo assim também que o turismo ele tem um elemento de transformação de comunidades locais que é muito forte, Angela e André. Eu percebo por nós lá. Por exemplo, a gente chegou lá, começou a fazer um trabalho e hoje tem uma galerinha ali da comunidade que abriu a cabeça, por causa que o turismo ele tem esse poder, ele começa a trazer pessoas que vão conversar, vão começar a interagir com a comunidade. E eu me lembro que o meu funcionário mais antigo lá, que está comigo desde o começo, quando eu conheci ele, era aquele que dava com aquelas bombinhas do veneno nas costas, passando nos pés de feijão e tal. E hoje em dia ele tem um cuidado gigante, porque ele, ou seja, as coisas transformam, o turismo transforma as pessoas. E as RPPs, as unidades de conservação, com a sustentabilidade, também transformam. Se você juntar os dois juntos, não, só pode ser coisa boa disso. É aquela coisa, como é que eu não pensei nisso antes? Talvez porque não fosse o momento, Andréia. Agora talvez seja. Mas parece tão óbvio. Mas que bom que a gente está pensando, né? Que não está passando batido. Ou seja, chegou o momento da gente pensar e alinhar Falar sobre isso, né? Falar É. sobre isso, criar essas pontes, fazer com que os nossos universos rurais, há 30 anos atrás, o universo do turismo e do rural eram universos tão distintos e hoje são pontes concretas, são caminhos, e nós estamos fazendo o mesmo movimento depois de 30 anos, reunindo o universo preservacionista com o universo rural do turismo, então fechando um triângulo. E num momento que realmente o Brasil precisa pensar em estratégias rurais inteligentes, em estratégias. Eu acho que a nossa conversa também, como diz o Márcio sabiamente, não era hora. Talvez há algum tempo atrás a gente não estaria percebendo como isso é tão fluido, né? Tem toda a razão. Já que agora é a hora, este encontro memorável vai ficar gravado e a gente vai, daqui a alguns anos, falar, puxa, e vamos conversando, vamos conversando. A gente tem muita coisa para fazer. Com certeza, e cada vez mais. E, se possível, todo mundo junto, juntando turismo rural com preservação. Com certeza, né? Sem barreiras, sem nenhum tipo de limitantes, né? Vamos integrando. Pensando, e claro, livres do pensamento. A gente não pode pôr barreiras nos nossos pensamentos. Depois a vida encarrega de pôr as dificuldades, né? Eu vou me despedindo, pedindo a vocês que se despeçam também, cada um, Ângelo, Márcio, por favor, façam as suas despedidas a esse público do turismo rural que está recebendo vocês de braços abertos e com certeza vão ficar bem curiosos com você, vão procurar vocês, podemos conversar sobre isso?
Em nome da Confederação Nacional de RPPNs, a gente fica à disposição de vocês, né? A gente já deixou lá o site no início da gravação, www.rppn.org.br. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer necessidade que vocês tenham, venham conversar, né? Como a gente está fazendo hoje aqui, né? O diálogo é o caminho mais curto para grandes descobertas, né? Vamos exercitar esse diálogo que é tão importante, né? Para que a gente possa criar novos projetos, novas oportunidades para todos. Muito obrigado, André, pelo convite. Não. Bacana. Eu também quero aproveitar, me despedir, me coloco à disposição de quem precisar saber de alguma coisa, quiser ouvir nos visitar, sei lá, no www.ninhodocorvo.com.br. E eu só queria dizer mais uma coisa, que assim, às vezes a pessoa pensa, eu tenho minha propriedade aqui, se eu transformar um pedaço dela em RPPN, eu vou estar criando travas. Muito pelo contrário. Você vai estar abrindo muito mais possibilidades, na verdade, porque assim, você não precisa transformar a área inteira, ou seja, você tem lavoura, deixa lá, continua fazendo o que você está fazendo. Agora, tem um cantinho lá que não está sendo usado, transforma em RPPN. Você vai ver como vão se abrir mais possibilidades, e cada vez mais. Né? Eu acho que a tendência é essa, a gente está falando de tendência aqui, eu acho que por tudo que a gente está vivendo, está vendo nesse planeta, tanto, é evidente que a gente precisa cada vez mais preservar. Então, cada hectare preservado conta, né, Ângela? É importante. Então, assim, A gente... propriedade ela fica mais rica, né? Claro, você está É enriquecendo. um mosaico, né? Você cria um pouquinho de cada coisa, essa combinação de várias coisas é que vão dar um grande resultado, né? Então, assim, não tenham medo de pensar em transformar áreas em RPPN, gente. Ninguém... Isso aí é uma coisa boa. Olha, pelo menos para mim, foi muito bom. Enfim, Andréia, agradecer pelo papo, né? Pelo diálogo, né? Ângela. A prosa aqui, é um café com prosa, só que para lembrar para sempre. É isso aí. Gente, muito obrigado. Muito obrigada por disponibilizar esse tempo aqui para o canal Brasil Rural. E a nossa conversa, tenho certeza, foi lançada em solo fértil, uma boa semente. Isso aí. Obrigadão. Se cuide. Bom Natal! Para Para vocês você também. também. Tudo de bom.